Fala galera, que alegria estar de novo aqui com vocês. Que bom nós nos encontrarmos mais uma vez. Eu espero que você já tenha preparado aí o seu lugar, que você já esteja aí confortável com o seu lanchinho, com o seu suco, com a sua água, para acompanhar junto aqui com a gente o meu, o nosso Chave do Enem de hoje. Vamos juntos? Vamos lá? Hoje nós temos um assunto muito legal para a gente conversar, mas que também é um assunto bastante curioso. Ele é o assunto do magnetismo. Historicamente, isso surgiu separado da eletricidade, mas após muitos anos, nós percebemos que são dois fenômenos bastante próximos, que estão relacionados um com o outro e que fundaram uma nova área chamada de eletromagnetismo e que nós vamos estudar um pouquinho mais para frente. Hoje, portanto, é importante nós entendermos aqui alguns conceitos iniciais a respeito do magnetismo, tá bom? Nós poderemos nos aprofundar nesses conceitos em outras oportunidades, ou nessa ideia do magnetismo em outras oportunidades, ok? Então, por enquanto, nós vamos falar puramente do fenômeno do magnetismo e não de sua interação com cargas elétricas, que nós discutiremos mais para frente. Muito bem, essa ideia aqui a respeito do magnetismo surgiu já há bastante tempo e remonta aí à época pelo menos da Grécia Antiga. Tales de Mileto, por exemplo, registrou ter encontrado num pequeno vilarejo da Grécia chamado Magneta pedrinhas que tinham a capacidade de atraírem-se e unirem-se umas às outras. Fenômeno bastante curioso que ficou desconhecido da explicação durante muitos anos. Porém, essas pedrinhas encontradas em Magneta, foram chamadas de magnetitas, de onde deriva o nome que nós utilizamos até hoje para magnetismo, não é? Pois bem, esse magnetismo ele está relacionado com a própria estrutura da qual a matéria está ali se compondo. Nós vamos falar disso já já. Por enquanto, vem comigo aqui, vamos ver a nossa primeira questão de hoje. Vamos lá? Um mágico utiliza 3 caixas idênticas, que está ali na figura abaixo, para realizar um truque em que adivinha em qual das caixas está uma bola de ferro comum. Para isso, coloca a mão sobre as caixas e depois de toda a encenação, adivinha a caixa certa. Qual será? O truque é simples. Ele tem escondido na sua luva um ímã que atrai a bola de metal a se aproximar dela. Com a sensação da força de tração em sua mão, ele adivinha a caixa em que a bola está. Então é o seguinte, pessoal. Primeira coisa aqui para a gente conversar. Esses ímãs, eles podem interagir com diferentes tipos de substâncias, tá bom? Diferentes tipos de materiais. O que torna um material, então, o que faz com que o material tenha características magnéticas? Essas características magnéticas, elas vêm desde lá da estruturação do átomo do material. Provavelmente vocês já estudaram lá em química que nós temos uma estrutura dentro do átomo. E esse átomo, ele tem, pelo menos dentro do modelo quântico estatístico, ele tem um número magnético, isso é, está relacionado com a forma com a qual os elétrons giram nos orbitais. Então você tem lá o átomo, esse átomo ele tem camadas energéticas, essas camadas têm subcamadas energéticas, e dentro dessas subcamadas o elétron ele não é encontrado em qualquer região delas. Existe uma probabilidade dele ser encontrado dentro dos orbitais. E mesmo dentro desses orbitais, ele pode ter o spin para um lado ou o spin para o outro lado. Esse giro do elétron, então, é que confere características magnéticas. Dentro de um material macroscópico, entretanto, qualquer que seja ele, esses átomos eles estão de maneira mais ou menos bagunçada dentro do material. Então, essa característica magnética para um lado, para o outro, de um lado, de outro, elas acabam se anulando e a gente não consegue perceber essa característica macroscopicamente. Entretanto, em alguns materiais, a gente consegue estruturar as moléculas que formam esse material, organizar essas moléculas. E quando elas estão organizadas, nós então passamos a conseguir identificar essa característica magnética no próprio material macroscópico. E ele acaba ganhando, então, essas características magnéticas.
A essa mínima porção que é magnética do material, nós chamamos de domínio magnético. E aqui a gente já tem um grande princípio do magnetismo. Eu não consigo simplesmente dividir um ímã e fazer com que ele deixe de ser um ímã. Ele vai continuar sendo um ímã com as suas características de ímã, porque mesmo que eu recorte um mínimo pedacinho dele, este mínimo pedacinho ainda assim possui o domínio magnético, ele ainda está com as moléculas dele alinhadas. E estando com elas alinhadas, mesmo que haja lá uma molécula única, ela ainda continuará tendo essa característica magnética, ok? Bom, quando a gente pega um ímã, uma magnetita, se a gente for pensar nas coisas que aconteciam lá na Grécia Antiga, pendura ela num fiozinho e gira, ela vai acabar parando sempre na mesma posição. Por associação, né, como uma sempre parava virado para o lado norte do planeta e outra para o lado sul geográfico do planeta, então deu-se o nome aos dois polos, às duas metades dessas rochas, desses ímãs, desse material, como sendo polo norte e polo sul. Então o ímã ele não possui cargas positivas e negativas, não existe uma carga magnética, existem polos, um polo norte e um polo sul. Todo ímã possui dois polos, um norte e um sul. E esses polos são inseparáveis. Ainda que eu corte o ímã ao meio, esse ímã recriará e continuará tendo cada uma dessas metades, um polo norte e um polo sul. Eu não consigo separar o polo norte do polo sul de um ímã. Pois bem, a única maneira de eu conseguir fazer com que um ímã deixe de ter características magnéticas é se eu aquecer esse ímã. Então existe uma temperatura limite onde essas moléculas ficam organizadas. A partir desta temperatura, essas moléculas então elas se desorganizam e esse ímã ele acaba perdendo a sua característica magnética. Um ímã então, ele consegue interagir com alguns tipos diferentes de materiais. Vamos destacar aqui 3 desses materiais que o ímã consegue interagir, porque a questão citou ali pra gente o ferro. O ímã está interagindo com o ferro. O ferro, ele é um tipo de material chamado de ferromagnético. Os materiais que estão nessa classe dos ferromagnéticos, eles interagem fortemente com os ímãs, atraindo. Então todos aqueles materiais nos quais você aproxima um ímã e esse ímã gruda, atrai fortemente, são materiais ferromagnéticos. Mas existem alguns materiais que não são assim. Estes são os materiais paramagnéticos. Os materiais paramagnéticos, eles interagem fracamente com o nosso ímã. Por exemplo, o alumínio. O alumínio ele interage pouquíssimo com o ímã, mas ainda assim acontece ali uma atração, por pequena que seja. Então, paramagnéticos atraem pouquinho. E nós temos também os materiais diamagnéticos. Os materiais diamagnéticos, eles também interagem com os ímãs bem fracamente. Só que, diferentemente dos paramagnéticos, eles não são atraídos, eles são repelidos. A exemplo disso, podemos citar o cobre. Então, ao aproximar o ímã de um cobre, às vezes a gente nem percebe, dependendo da intensidade desse ímã, mas existe ali entre eles uma repulsão bastante fraquinha, mas existe. Esses materiais são, então, os diamagnéticos. No caso aqui da nossa questão, então, temos um material ferromagnético, ele vai interagir, então, fortemente com o ímã. E o ímã vai atrair esse material. Então, existe uma força, que é a força magnética, que ela é uma força de atração, então, entre um material, nesse caso, ferromagnético, e um ímã. Essa força ela também pode ser de repulsão, no caso de nós aproximarmos um ímã de um material diamagnético, ou de nós aproximarmos polos iguais de dois ímãs. No caso dos ímãs, polos iguais se repelem e polos diferentes se atraem, ok? De maneira que as linhas de campo, nós podemos ter também um campo magnético, a região em torno do qual esse ímã ele atua, e essas linhas de campo que descrevem ele a semelhança do campo elétrico, saem do polo norte do nosso ímã e vão até o polo sul do nosso ímã, formando ali linhas fechadas, tá bom? Pois bem, com base no exposto, assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas da frase a seguir. Então vamos julgar aí o que ele diz. A força entre o ímã e a bola de metal sentida pelo mágico é de origem, então temos ali 4 opções, elétrica, magnética, elétrica e magnética. Bom, se nós estamos falando de um ímã e um material ferromagnético, é uma força de origem magnética e não elétrica. A força elétrica ela é originada por cargas elétricas, e aqui não é essa situação que nós temos ali domínios magnéticos. E a frase continua.
e sua intensidade depende, entre outras coisas, da... Então você pode pensar assim, você certamente já interagiu com ímã em algum momento da sua vida. Se você coloca o ímã muito próximo de um determinado material, a intensidade da força que eles interagem é grande. Quanto mais você afasta o ímã, menos interação existe. Então, uma das coisas que influenciam essa interação, a intensidade dessa força de interação entre eles, é justamente a distância que existe entre esses dois materiais. Então, segunda lacuna ali é preenchida pela distância entre eles, né? Aí a gente já chegou na nossa letra correta, então, que é a letra B, mas para completar ali a frase diz: se invertermos os polos do ímã que está na mão do mágico, a força entre o ímã e a bola de metal não se altera, não acontece nada, porque os materiais ferromagnéticos são atraídos por qualquer uma das regiões de um ímã, seja polo norte, seja polo sul. Beleza? Muito bem, olha só quanta coisa escondida em uma simples questão aí de lacuna, né? Para a gente preencher a lacuna. Agora, olha só que legal isso aqui. Tem várias afirmações. Aqui tem um outro lance curioso para a gente pensar um pouquinho antes da gente começar aqui a nossa discussão. Perceberam que por associação, quando deram então o nome norte e sul ali para os ímãs, tínhamos referência ao norte e ao sul geográfico da Terra. Só que eu falei aqui para vocês, comentei agorinha, que polos iguais se repelem e polos diferentes se atraem. Como é então que o norte do ímã apontava para o norte da Terra, como é o caso, por exemplo, de uma bússola? Ora, não deveriam se repelir? Na verdade, cuidado, porque o polo geográfico e o polo magnético são coisas diferentes e a gente já vai conversar sobre isso. Vamos ver as afirmações? Leia as afirmações e a imagem. Todo ímã possui dois polos magnéticos conhecidos como norte e sul. Ponto. Nos ímãs, as linhas de campo magnético saem do polo norte, circundam externamente o ímã e entram no polo sul. Observe que lá na foto do globo terrestre ali embaixo, nós temos a representação dessas linhas de campo. Só que elas estão saindo da parte de baixo do globo e indo até a parte de cima do globo. Elas estão saindo do que geograficamente nós chamamos de sul e indo até o que geograficamente chamamos de norte, não é? Então ele está ali dizendo para a gente que as linhas de campo saem do polo norte, magnético. Ou seja, quando nós pensamos no planeta, o nosso planeta ele também se comporta como se fosse um grande ímã, né? A gente tem ali atividades no interior do planeta que provocam essa estrutura imantada, digamos assim, do nosso planeta, né? Que interage ferromagneticamente. Então, observe você que as linhas de campos elas saem lá da região da Antártida, do que nós conhecemos como polo sul geográfico. É aproximadamente lá que está o nosso polo norte magnético. Então, os polos geográficos e magnéticos são invertidos entre si. Onde nós temos o nosso polo sul geográfico é aproximadamente o nosso polo norte magnético. E o nosso polo norte geográfico é aproximadamente o nosso sul magnético. Digo aproximadamente porque os dois não coincidem exatamente. E o polo magnético, ele também se movimenta, ele não é fixo no nosso planeta. Não é uma grande movimentação, normalmente, mas ele se movimenta um pouquinho. É verdade que nós temos aí alguns registros que indicam a possibilidade de que esses polos, às vezes, eles se invertem, os polos magnéticos, e andam bastante, né? Nós podemos até estar aí frente a um acontecimento desse tipo nos próximos centenas de anos aí. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer, né? Porque ele tem tido alguns comportamentos um pouco diferentes. Bom, seguindo ali as afirmações, diz assim: quando dois ímãs são aproximados, os polos de nomes diferentes se atraem, enquanto que os polos de nomes iguais se repelem. Beleza. Próximo. A agulha de uma bússola é um ímã. A ponta dessa agulha corresponde ao polo norte desse ímã. E lembrando, a bússola ela sempre aponta para o norte geográfico, aproximadamente para o norte geográfico, né? Que é onde está o nosso sul magnético. O interior do planeta Terra pode ser comparado a um grande ímã, mantendo um forte campo magnético em torno do planeta. E esse campo magnético ele é importantíssimo para o nosso planeta, né? O nosso campo geomagnético ele protege a gente, por exemplo, de raios cósmicos altamente energéticos que vêm do universo. Então, se esses raios cósmicos chegassem até a gente,
poderiam provocar danos à nossa saúde. Mas esse campo magnético ele freia, ele desvia esses raios cósmicos e dissipa eles nos polos de uma forma muito bonita, inclusive que nós conhecemos como as auroras, tanto as auroras boreais quanto as auroras austrais. Última afirmaçãozinha ali, o polo norte geográfico se encontra no hemisfério do planeta que abriga o polo sul magnético. Do mesmo modo, o polo sul geográfico se encontra no hemisfério do planeta que abriga o polo norte magnético. Então os dois são invertidos um em relação ao outro. Tem ali a fotografia que a gente olhou lá embaixo, considerando cada informação e tendo como referência a posição do planeta na imagem apresentada, o ímã que poderia substituir o interior da Terra é. Então, se você olhar com calma ali, né, no nosso globo, embora a imagem esteja ali um pouco embaçadinha, dá para perceber que nós temos ali a América, né, o continente americano. Observe que na parte de baixo ali do globo, né, no hemisfério de baixo, nós temos ali a América do Sul, pega ali um pouquinho da América Central, mais acima a gente tem ali a América do Norte, dá para ver a Groenlândia, né, lá em cima, algo desse tipo. Ou seja, o planeta ele está desenhado ali na mesma posição que nós costumamos ver as fotografias que nos aparecem, né, o norte para cima e o sul para baixo. Portanto, agora a pergunta é, o ímã que poderia substituir o interior da Terra é? Qual dessas opções aí, então, nos mostra um ímã que poderia substituir o interior da Terra? Ora, se o planeta está com o norte para cima e o sul para baixo, isso nos indica que o ímã que substituiria tem que estar com os polos invertidos, porque o geográfico e o magnético é invertido. Portanto, letra B, nós temos ali o polo sul do ímã para cima e o polo norte do ímã para baixo, ok? Então, a característica magnética do planeta representada aí seria igual aí da letra B. Muito bem, maravilha. Vamos lá então, vamos seguir. Próximo nos diz o seguinte: os ventos solares são fenômenos caracterizados por feixes de partículas carregadas, lançadas pelo Sol. Então, o Sol, ele também tem toda uma estrutura de funcionamento dele. Quando a gente olha para o Sol, a gente fala, o Sol é uma grande bola de fogo e tal, mas na verdade não é bem assim. O Sol ele também tem subdivisões dentro dele, né? Tem regiões com atividades diferentes dentro do Sol. E ele também tem atividades magnéticas intensas. E às vezes essas atividades todas que acontecem, elas expulsam jatos de matéria que está ali no Sol, ou de radiação, né? Ela expulsa esses jatos de radiação e matéria com uma maneira bastante violenta. E é muita matéria que sai dali. Nós temos que lembrar que o Sol ele é imensamente maior do que a Terra, né? Muito maior do que a Terra. Então, essa quantidade absurda de radiação e matéria que o Sol manda embora para o universo, às vezes passa aqui pela gente na Terra. E isso pode trazer algum dano dependendo de como ele nos acerte, né? Bom, mas o que acontece é que, geralmente, só uma fração muito pequena dessa coisa toda que o Sol lança é que chega para a gente aqui no nosso planeta, né? Bom, a questão continua falando sobre isso. Somente uma pequena fração dessas partículas atinge a atmosfera nos polos, provocando as auroras. A chegada dessas partículas à superfície pode gerar efeitos indesejáveis, interferindo nas telecomunicações, no tráfego aéreo, nas linhas de transmissão de energia elétrica, nas comunicações marítimas, enfim, tem vários efeitos que essa radiação toda pode provocar quando ela chega aqui para a gente na Terra e ela chega em grande quantidade. Bom, esses efeitos são minimizados na Terra pela ação de seu. Então, o que tem na Terra que minimiza esses efeitos? O que tem na Terra que minimiza esses efeitos é o campo geomagnético. É verdade que a nossa atmosfera ela também interage bastante com parte da radiação que vem do Sol. Mas essas radiações mais energéticas, a nossa atmosfera não é o suficiente para conseguir barrá-las. Então o campo magnético é o que vai fazer o papel principal para tentar filtrar essas coisas que chegam até aqui para a gente. Ok? Beleza, então estamos protegidos aí pelo nosso campo magnético. Embora, pelo menos aqui no Brasil, estamos sofrendo aí possivelmente alguma anomalia, né, desse campo magnético aí nos últimos tempos. Vamos ficar de olho o que vai acontecer com a gente aí para a gente aprender a se proteger se for possível, né? Bom, vamos lá. Próxima de hoje nos diz assim: os ímãs
São corpos que geram campo magnético. E as observações de fenômenos relacionados ao magnetismo ocorrem desde a antiga Grécia. Sobre as propriedades dos ímãs, analise as afirmativas a seguir. A primeira afirmativa. Quando há dois ímãs, é correto afirmar que seus polos magnéticos de mesmo nome, norte-norte ou sul e sul, se repelem. E isso é verdade. Então, quando a gente aproxima dois ímãs, se nós os aproximarmos pelo mesmo polo, eles se repelem. É possível que você talvez já tenha pego aí dois ímãs e brincado, né? De achar onde são os polos iguais e tentar ficar segurando um ímã no outro. Você vai perceber que essa não é uma tarefa tão fácil, né? Que essa força, ela realmente, não deixa esses ímãs ficarem ali próximos um dos outros, né? Segunda afirmativa. Quando o ímã é dividido ao meio, obtém-se dois outros ímãs, cada um com seus próprios polos norte e sul. Então, para eu alterar a característica de um ímã, eu preciso alterar o domínio magnético dele. Se eu simplesmente cortar o meu ímã, eu não estou alterando isso. Então, automaticamente, quando eu corto, arranco um pedaço, dobro no meio, sei lá, esse ímã, ele acaba reconstruindo o seu polo norte e o seu polo sul. Não consigo ter um monopolo de ímã, ou seja, um polo único. Ah, eu tenho um ímã aqui só com polo norte, um ímã só com polo sul. Não é possível. Os ímãs todos, eles contêm sempre dois polos, um polo norte e um polo sul. Beleza? Terceiro, em um ímã existem cargas magnéticas positivas e negativas, separadas por uma distância igual ao comprimento do ímã. Não caia nessa tentação. Carga magnética é furada. Ímã não tem carga magnética, tá bom? Carga, nós trabalhamos com carga elétrica. Ímãs é outra coisa. O ímã, ele tem polo norte e ele tem polo sul. O ímã não possui cargas magnéticas. Não existe esse negócio de carga magnética, tá bom, pessoal? Eu estou frisando isso aqui, eu estou repetindo, porque esses pequenos fundamentos, às vezes, quando eles não são bem esclarecidos, eles acabam gerando bastante dúvidas lá na frente. E às vezes essas coisinhas pequenininhas é que acaba virando uma bola de neve e a gente não consegue depois seguir com as nossas interpretações de questões, com o nosso entendimento conceitual do conteúdo, porque acabou ficando aí essas pequenas lacunas, tá bom? Então marque a opção correta. Quais das afirmativas aí são verdadeiras? Apenas as afirmativas 1 e 2 é que são verdadeiras. As outras afirmativas, né, não são verdadeiras, são afirmativas mentirosas. Beleza? Vamos lá, tem mais uma aqui pra gente então. Lembrando que você sempre pode voltar à questão, se ficou alguma dúvida, alguma coisa, você pode voltar, assistir de novo, rever, ouvir novamente a explicação. Se ainda assim ficar uma dúvida, claro, você pode perguntar para o seu professor lá na sua escola, pode escrever para a gente, vai ser uma alegria conversar com vocês. Aliás, não se esqueça, hein? Se você ainda não fez, faz isso, tira a sua foto, marca aí o @chave do Enem, vamos interagir, vamos conversar. Vai ser muito legal a gente se encontrar também lá pelas redes sociais, beleza? Vamos lá, outra questão, ó. Um ímã encontra-se inicialmente a uma certa distância de uma esfera de ferro que está em repouso sobre uma mesa, cujo atrito pode ser desprezado. Então, primeira coisa importante, estamos desprezando aí forças dissipativas, né? O atrito ou coisas que possam impedir o movimento. Observe que ali na foto a gente tem uma esfera de ferro, portanto trata-se de um material ferromagnético. E se é um material ferromagnético, o que vai acontecer com ele em relação ao ímã? Ele vai ser atraído ou repelido? Muito bem, os ferromagnéticos eles são atraídos, então ali vai acontecer uma atração. Observe também que esse ímã está numa posição específica ali, ó. A gente tem o norte para a esquerda e o sul para a direita, para o lado ali da esfera de ferro. Mas lembre-se, não importa qual seja o polo, ambos os polos interagem com materiais ferromagnéticos, tá bom, pessoal? Então, a gente não precisa ficar preocupado ali exatamente com qual dos polos está interagindo, porque ambos interagem com os ferromagnéticos. Então, assinale a opção que apresenta de forma correta o comportamento da esfera quando da aproximação do ímã. Letra A esfera se moverá para a direita quando o polo norte for aproximado. Olha só, a gente precisa tomar muito cuidado com isso aqui. Você pode falar, se é ferro e ímã, é óbvio que vai atrair, beleza. Só que e se a substância que está ali, em vez de ferro, fosse uma substância diamagnética?
Então, cuidado, porque embora não seja comum a gente pensar que existe repulsão magnética, essa repulsão ela existe. Então, a gente tem que sempre ficar esperto. Nesse caso, é ferro, é um material ferromagnético, então, de fato, vai ter atração. Tá bom? Mas vamos lá. A letra A diz que a esfera se moverá para a direita quando o polo norte for aproximado. Para a direita significa que o ímã está repelindo a bola de ferro. Não. Ferro é um material ferromagnético, logo vai rolar atração. Não importa qual dos ímãs, qual dos polos do ímã que eu aproxime dela, vai ter atração, tá bom? Então a letra A não pode ser. Letra B. A esfera se moverá para a direita quando o polo sul for aproximado? Também não. Se o polo sul se aproxima dessa esfera ferromagnética, vai ter atração, não repulsão. E se há atração, a esfera vai se movimentar para a esquerda, onde está o ímã, e não para a direita ali, pulando de cima da mesa. A letra C diz: a esfera se moverá para a esquerda, qualquer que seja o polo aproximado. Ah, então aqui isso faz sentido. Não importa qual seja o polo, norte ou sul, já que a esfera é feita de um material ferromagnético, ela irá se aproximar do ímã, ou seja, se movimentar para a esquerda ali no desenho. A letra diz que a esfera permanecerá em repouso quando o polo sul for aproximado. Isso só aconteceria se não fosse um material com interação magnética, não é? Se nós tivéssemos ali um material, sei lá, de origem orgânica, por exemplo, que não interage magneticamente, então aí nesse caso não teria, né? De fato, movimento, permaneceria em repouso. E a letra E fala que ela permaneceria em repouso quando o polo norte for aproximado, vale a mesma situação, somente se fosse um material que não interage magneticamente. Ok, pessoal? Então é o seguinte, eu espero que você tenha aprendido bastante junto comigo aqui nessa nossa aula. A seguir, o que vai acontecer é que nós vamos conversar nos próximos encontros sobre experiências de um homem chamado Oersted, um professor, que percebeu que quando ele passava um circuito elétrico próximo à bússola dele, essa bússola ela mudava a direção na qual ela estava apontando. E se essa bússola mudava a direção, então ali ele estava em frente, de frente de um novo fenômeno. Ou seja, a corrente elétrica que passava pelo circuito estava de alguma forma interagindo com o campo magnético ali da bússola. E a partir dali, nós então inauguramos um novo universo chamado de eletromagnetismo, que talvez tenha sido aí uma grande revolução dentro das tecnologias que nós utilizamos até hoje, inclusive esta pela qual você me assiste neste momento, ok? Eu vou ficando por aqui, mas deixo para você um grande abraço, nós nos vemos na próxima. Tchau, tchau. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma noite no Resolver Nossos Deixar diferente. Hoje nós vamos falar sobre isomeria, ok? Bora então para as questões selecionadas? Olha só, essa primeira questão, quando a gente fala de isomeria em geral, você tem que ficar atento aos detalhes, né? Porque um carbono, uma ligação, um tracinho a mais já pode dar toda a diferença no isômero. Então, a primeira questão vai falar sobre as várias características e propriedades das moléculas orgânicas que podem ser inferidas analisando sua fórmula estrutural. Então, como que ela está organizada, a estrutura dela? Na natureza, alguns compostos apresentam a mesma fórmula molecular, quer dizer que eles têm a mesma quantidade de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, enfim, dos elementos que vão compor a substância, e diferentes fórmulas estruturais, como esses átomos estão ligados. São chamados isômeros, como ilustrado nas estruturas, ok? Então, aqui, você olhando pode parecer a mesma coisa, mas o simples fato do grupo hidroxila estar com a coifa pintada, né, indicando que ele está para frente do plano, já dá uma configuração diferente do outro composto em que eu tenho tracejado ali, indicando que aquele grupo hidroxila está atrás do plano, ok? Entre as moléculas apresentadas, observa a ocorrência de isomeria. Então, que tipo de isomeria está acontecendo aqui?
óptica, de função, de cadeia geométrica ou compensação. Primeiro, se a gente olhar, tanto uma quanto a outra apresentam os mesmos grupos funcionais, o grupo hidroxila e o C-O-OH. Então, eu tenho o álcool e o ácido nas duas. Então, não pode ser isomeria de função, porque não tem diferença na função. Isomeria de cadeia. Se eu olhar, eu tenho as duas estruturas, as duas formas com que os carbonos estão ligados exatamente igual. Eu não tenho uma ramificada e uma normal, eu não tenho um composto cíclico e um aberto. Então, também não pode isomeria de cadeia. E de compensação, ou metameria, que é quando eu tenho um átomo, o heteroátomo, um átomo diferente do carbono, entre os carbonos, e eu mudo o lugar desse elemento diferente. E todos os elementos que eu tenho sem ser o carbono e o hidrogênio, os oxigênios, eles estão nas extremidades. Então, novamente, eu não tenho a presença de um heteroátomo entre os carbonos, então também não pode ser isomeria de compensação, nos restando apenas a geométrica e a óptica. Se nós analisarmos tanto esse composto quanto esse, olha só, eu tenho um pontinho ali que eu estou apontando com a seta, que esse carbono tem algo que vai ajudar a classificar o tipo de isomeria. Esse carbono, esses dois carbonos, essas duas moléculas, são carbonos classificados como quirais ou assimétricos. São carbonos que vão ter 4 ligantes diferentes, certo? Então eu vou olhar, perdão, a garganta vai secando, mas é assim mesmo. Eu vou olhar para aquele carbono e o que está ao redor dele. Então, eu tenho um CH3 de um lado, eu tenho um grupo hidroxila do outro, e eu tenho uma carbonila com um grupo hidroxila, certo? Uma carboxila do outro lado, e uma ligação com o hidrogênio que não aparece. Quer dizer que essa substância tem os 4 ligantes diferentes. Se eu tenho os 4 ligantes diferentes, eu tenho, então, carbonos assimétricos ou carbonos quirais, que a gente representa com um asterisco, para ficar mais fácil de identificar. Consequentemente, se ele tem a presença desse carbono quiral, não pode ser geométrica, e sim uma isomeria óptica. Então, a letra correta é a letra A. Para ser geométrica, ele tinha que ter a dupla entre os carbonos, ou ser um composto cíclico, e aí eu vou ter uma diferença ali, né, do cis e do trans, né, na posição ali dos ligantes naquela dupla. Depois, a nossa próxima questão vai falar sobre os medicamentos mais comuns consumidos para o alívio de dor, né? Entre eles o ibuprofeno, um composto quiral com ação anti-inflamatória. Se ele é um composto quiral, então ele tem um carbono quiral, então ele apresenta isomeria óptica. Efeito anti-inflamatório e analgésico, que é comercializado como um fármaco opticamente puro, ou seja, sem mistura com outro isômero óptico. Quer dizer que ele não vai ter o outro isômero para talvez provocar um efeito colateral, ok? Né? Tão agravante ou comportar ou se ligar de um outro jeito. A fórmula estrutural plana do ibuprofeno então ele te deu a fórmula da molécula. Além do ibuprofeno, destacam-se também os princípios ativos a seguir presentes em outros medicamentos para alívio de dor, certo? Então tá aqui, eu já vou ampliar. E o que ele quer saber? Ele quer saber qual dessas outras substâncias, né, qual desses outros princípios ativos tem, né, vai proporcionar o mesmo tipo de isomeria espacial que o ibuprofeno. Então, o ibuprofeno já fala, é um carbono quiral, ele apresenta isomeria óptica. Então, qual desses outros 5 compostos vai apresentar a mesma isomeria? Então, vamos lá. O ibuprofeno está aqui, o carbono dele quiral está ali, e aí nós vamos analisar a fenacetina, o paracetamol, a dipirona sódica, o diclofenato sódico e o butilbrometo de escopolamina, né? Nome, cada um vai melhorando. Então, se eu olhar a fenacetina, eu não acho não tem um carbono ali que apresenta assimetria. Não tem um carbono ali que tem os 4 ligantes diferentes. Então, a gente já descarta ela. No paracetamol é a mesma coisa. Não tem um carbono que tem as 4 ligações diferentes. Na dipirona sódica, também não tem. No diclofenato de sódio, também não tem.
Mas no butilbrometo eu tenho pelo menos um aqui, eu já achei, já identifiquei. Então, identificando pelo menos um, já identifico que ele também tem um carbono quiral, que ele também vai apresentar isomeria óptica. Então, assim como o ibuprofeno, a letra E, o butilbrometo de escopolamina, também apresenta o mesmo, né, o mesmo tipo de isomeria óptica, apresenta ali o carbono quiral, o carbono assimétrico. Então, sempre olhar, tem que olhar, gente, principalmente forma bastão, tá? Se atentem, vai lá, risquem na prova, circulem. Por quê? Porque se você deixar escapar um detalhe, você pode perder o seu carbono quiral, pode perder ali o exercício, certo? Então, todos os detalhes de isomeria, você tem que olhar a molécula como um todo, tá? Depois nós temos aqui, ó, o ácido ricinoleico é um ácido graxo, certo? Quer dizer que é um ácido carboxílico de cadeia grande. Graxo funcionalizado, cuja nomenclatura oficial é ácido D-12 hidroxioctadec cis 9-enóico, né? Então ele tem ali as funções do ácido carboxílico, mas ele também tem o grupo OH, né? O grupo hidroxila. É obtido da hidrólise ácida do óleo da mamona. A hidrólise ácida, né? Quer dizer que é uma quebra por meio da água, mas no caso, um meio mais ácido, certo? As aplicações do ácido ricinoleico na indústria são inúmeras, podendo ser empregados desde a fabricação de cosmético até a síntese de alguns polímeros. Para, a, para uma amostra de solução desse ácido, o uso de um polarímetro permite determinar o ângulo D. Então, quando nós olhamos ali o nome da molécula, eu não preciso montar ela, ela tem mais de 18 carbonos, então é uma cadeia grande, certo? Mas eu quero saber que, ao usar um polarímetro, o que o polarímetro faz, né? A gente tem a luz que vai irradiar por todo o ambiente, mas quando eu passo por um polarímetro, ele vai direcionar aquela luz, certo? Aquela luz polarizada. E aí a gente sabe que os compostos que apresentam isomeria óptica, eles têm, né, os seus enantiômeros que vão desviar a luz para a esquerda ou para a direita. É assim que eu identifico um isômero óptico, por meio da mudança do desvio da luz polarizada, certo? Então, quando a gente olha aqui, ó, para essa amostra em solução, quando eu uso um polarímetro, ele permite determinar o ângulo de refração, então eu vou ter a refração dessa luz, o ângulo de reflexão, de difração, ou o ângulo do giro levógiro, que é o giro para a esquerda, ou do giro destrógiro, que é o giro para a direita, certo? Eu sempre falo, ó, destro giro, né? Destro gira. Então, gira para a direita ou gira para a esquerda, certo? Então, quando nós temos um isômero óptico, que ele vai apresentar as mesmas propriedades físicas, o que vai diferenciar um do outro é como ele vai desviar a luz polarizada. E nesse caso, a simples presença do sinal negativo aqui indica que esse composto que ele está olhando vai ser uma amostra que vai usar e vai desviar a luz para a esquerda, né? Porque vai ser um ângulo negativo. Se fosse um ângulo positivo, seria, né, ele estaria desviando a luz para a direita. Então, mesmo que eu não precise montar a molécula, eu preciso identificar o que cada parte da nomenclatura está me dizendo sobre essa substância, sobre esse composto. E nesse caso, o sinal negativo diz que ele vai, né, sofrer essa substância, ela desvia a luz para a esquerda, né? Então ele tem um giro levógiro, né? Um giro para a esquerda. Depois nós temos essa próxima questão, que tem uma estrutura mista, né? Ela tem um pouquinho de estrutura zigue-zague, um pouquinho de estrutura condensada, mostrando ali alguns ligantes.
né? Outros não. Mas, ó, a figura representa a estrutura química do principal antiviral usado na pandemia de gripe H1N1, que iniciou em 2009. Então, tá aqui. Qual é o número de enantiômeros possíveis para esse antiviral? Então, o que é enantiômero? Quantos pares de isômero eu consigo a partir desse composto? Quantos isômeros, né? Eu vou ter que vão desviar a luz para a esquerda e para a direita, certo? Como que eu identifico? Como que eu faço isso? Primeiro de tudo, eu tenho que achar quais são os carbonos classificados como quirais, aqueles que vão fazer 4 ligações diferentes. Então, o carbono que eu chamei de 3, ó, se eu olhar, ele tem 3 conjuntos, mais o hidrogênio que não aparece, então 4 ligantes diferentes. Lembrando, eu não vou olhar o próximo elemento que está ligado, mas eu vou olhar o conjunto, como que está todo o restante, né, da substância. Então, eu tenho um carbono quiral, o carbono 4 também é um carbono quiral, e o carbono 5 também é um carbono quiral. Todos os demais não são carbonos quirais. Por quê? Ou porque estão fazendo dupla ligação, ou porque estão ligados aos mesmos elementos. Então, CH2, por exemplo, não pode ser um carbono quiral, porque ele está ligado a 2 hidrogênios, então ele não tem 4 ligantes diferentes, ok? Se eu tenho 3 carbonos assimétricos, 3 carbonos quirais, como que eu vou fazer o cálculo? Eu vou pegar a fórmula mais difícil que tem, que é esse 2 elevado a n, né? Então, a gente já tem pouquíssimos cálculos na orgânica, esse é um deles. 2 elevado a n. Só que n é o número de carbonos quirais, ou o número de carbonos assimétricos. Nessa substância, eu tenho 3. Então, 2 elevado a 3 é 8. Então, o total de enantiômeros que eu tenho possível dessa única molécula ali, usada ali na pandemia do H1N1, são um total de 8 enantiômeros, certo? Então, quer dizer que eu vou ter 8 enantiômeros, alguns que vão desviar a luz para a esquerda e alguns que vão desviar a luz para a direita, né? Ele não perguntou da mistura racêmica, que é quando eu tenho uma quantidade igual dos dois, mas ele está pedindo só a quantidade desses enantiômeros. Então, a gente só faz aquela formulazinha, pega a quantidade de carbono quiral e né, pega 2 e eleva a quantidade de carbono quiral e você vai saber quantos enantiômeros são possíveis, né? Quanto mais enantiômeros eu vou tendo, mais eu vou dobrando. Quanto mais carbonos quirais eu vou tendo, perdão, mais enantiômeros eu vou formando, certo? Então, maior a probabilidade ali de formar isômeros ópticos, ok? E a talidomina, né, que é um sedativo leve, foi muito utilizado no tratamento de náuseas comuns no início da gravidez. Quando foi lançada, era considerada segura para o uso de grávidas, sendo administrada como uma mistura racêmica composta pelos seus 2 enantiômeros, o R e o S. Tem a ver com a rotação também dos ligantes, tá? De maior e menor densidade. Entretanto, não se sabia na época que o enantiômero S leva à malformação congênita, afetando principalmente o desenvolvimento normal dos braços e pernas do bebê. Essa malformação congênita ocorre porque esses enantiômeros, então o que acontece? Por que isso vai acontecer? Os enantiômeros eles vão reagir entre si, mas se eles reagissem entre si, seriam isômeros, né? Eu estou produzindo os dois, eu tenho os dois, eles vão reagir entre si, eles são as mesmas coisas, só que um vai desviar a luz para a esquerda e outro para a direita. Então, não. Não podem ser separados? Eu não consigo separar os dois? Hoje já se conhece o isômero, sabe que eu consigo identificar quando ele desvia a luz para a esquerda e quando desvia a luz para a direita, e eu consigo fazer a separação, então eu consigo separar. Então, não é por conta disso que acontecia a malformação. Não estão presentes em partes iguais? Se eles, né, se eles estivessem presentes em partes iguais, eu não teria uma mistura racêmica? Então, também não é a presença em partes iguais. Interagem de maneira distinta com o organismo, enquanto um vai causar o alívio da dor, o outro vai se ligar de uma tal forma que vai prejudicar o desenvolvimento fetal?
sim, né? Então eles interagem de maneiras distintas. O simples fato de eu mudar a forma com que aquela molécula está presente e o simples fato dela desviar a luz para a esquerda ou desviar a luz para a direita faz com que ela se comporte diferente no organismo. Então ela vai interagir de uma forma diferente, ok? São estruturas com diferentes grupos funcionais? Não, eles são isômeros. Eles são isômeros ópticos, eles são exatamente iguais, eles têm as mesmas propriedades, tirando a parte de desviar a luz, que é a forma de reconhecê-los. Então, a letra correta é a letra D, né? O que acontece com esses isômeros? Eles vão interagir de forma distinta no organismo, certo? E com isso, pessoal, eu encerro as nossas questões de hoje. Quando vocês forem, né, quando vocês se depararem com questão de isomeria, fiquem atentos aos detalhes, sempre, tá? Toda ligação que tá ali, todo risquinho que tá ali, vai ajudar você a identificar que tipo de isomeria, né? O carbono quiral, lembra? Eu não posso olhar só o elemento que está a seguir, eu tenho que olhar o conjunto como um todo, para saber se ele vai ser ou não quiral, ok? Então, essa é a minha dica de hoje. Espero que vocês tenham acertado as questões, né? As questões, elas são tranquilas, mas elas exigem um pouquinho ali devido aos detalhes, ok? Nos vemos na próxima. Até mais. Tchau, tchau.